Meus amigos, meus colegas, tudo bem com vocês? Bom, o Real Madrid está na final da Supercopa da Espanha. Hoje ele se classificou ganhando de 2-1 contra o Atlético de Madrid pela semifinal. E vamos ter o clássico na final da Supercopa da Espanha. Ontem o Barcelona ganhou de 5-0 do Atlético Bilbao e foi para a final. E hoje o Real Madrid se classificou perante ao Atlético de Madrid. E vamos ter um Barcelona e Real Madrid na final, ou um Real Madrid-Barcelona, do jeito que vocês quiserem. Vamos falar sobre esse jogo, como que ele foi. Foi um ótimo jogo, foi um jogo muito bom de assistir. Ele terminou agora há pouquinho, terminei de assistir. Anotei algumas coisas aqui, vamos falar pra vocês. Então já se inscreve aí, deixa o like pra gente trazer mais conteúdo de futebol aí. E domingo tem a final e vocês já sabem trazer vídeo aí pra vocês saberem do que aconteceu. Bom, eu vou falar as escalações aqui de cada time titular, porque eu não lembro de cabeça, tem a colinha aqui. Bom, o Real Madrid veio num 4-4-2, mas era mais um 4-3-3, não era só um 4-4-2. Bom, o Courtois no gol, como é de se esperar. O Valverde, lateral direito, o Asensio e o Rudiger como zagueiros e o Carreras de lateral esquerdo. O Rodrigo de ponta direita, na verdade era para ser meia direita, porém era, que nem eu disse, é um 4-3-3, então o Rodrigo estava mais avançado. Ele jogava na verdade pelo campo todo, ele ia da esquerda para o meio, da direita, subia, fazia jogada. Muito importante o Rodrigo nesse jogo. Camavinga e Tchouaméni como volantes e o Bellingham de meia esquerda mais criando o jogo. Era mais um meio atacante na verdade. E o Vini Júnior e Gonzalo Garcia lá na frente. O Atlético de Madrid vinha realmente com um 4-4-2. O Oblak no gol, o Llorente na lateral direita, o Pubio e o Ranco na zaga, o Ruggeri na lateral esquerda, o Giuliano Simeone, o Coco, o Gallagher e o Baena no meio, e o Álvares e o Sorloth lá no ataque. Falar desse jogo, o Real Madrid começa com a bola no meio do campo. E bem no começo do jogo, o Bellingham ele faz uma jogadaça lá. O Real Madrid já começa trocando passes. Aliás, é muito se elogiar, que isso o Real fez muito. Trocou passe no começo, perdeu a bola, recuperou rápido. O Bellingham pega a bola, faz uma jogadaça. O Koke para ele na falta, uma falta a uns 3 metros da grande área. Por aí, eu não tenho tanta essa noção aí, mas é o que eu penso. E isso antes do primeiro minuto. Recebe a falta. E o Valverde desse lugar chuta, dá um chutaço, uma bomba lá na gaveta e já sai o primeiro gol do Real Madrid. Antes do segundo minuto de jogo, um golaço, aço. O Valverde dá essas bombas aí, né? Já é de se esperar, mas normalmente não resulta em gol. E hoje foi um golaço. Foi uma bomba mesmo. E foi bem no começo do jogo já. E mesmo assim o Atlético não parou. Até mais ou menos os 15 minutos, assim, o Atlético estava melhor no jogo. Ele trocava mais passes, criava mais chances, teve mais chances claras de gol. E depois de um tempo, assim, o Real Madrid voltou a ter posse de bola, mas estava bem equilibrado. Isso mostra até que no final do primeiro tempo estava 51-49, para vocês terem uma ideia de posse de bola. Era um jogo muito equilibrado, os dois criavam chances. Eu sentia que o Atlético de Madrid ficava mais com a bola, mas quando o Real Madrid tinha a bola, criava boas chances. Foi um jogo muito equilibrado. É importante destacar também a grande capacidade dos dois times criarem grandes chances de contra-ataque. O Atlético de Madrid no primeiro tempo estava fazendo uma pressão, mas não era aquela pressão super avançada. Eles avançavam de pouco em pouco até esperar o erro do Real. E no primeiro erro do Real, o Atlético de Madrid faz um contra-ataque magnífico e quase cria uma chance de gol e quase é gol. E o Real Madrid ele faz um contra-ataque mais com passes longos e os jogadores rápidos, que é o Vini Júnior, o Rodrigo e o Gonzalo Garcia, perdão. O Atlético de Madrid ele cria bastante chances, principalmente em desarmes. Era um time que desarmava muito. Às vezes o Real Madrid não conseguia passar do meio campo, tinha que chutar para frente. E o Atlético de Madrid tanto criava chances tocando a bola, criando passe ali, muito com esqueci o nome do jogador. Muito com o Baena, o Gallagher, o Simeone estavam jogando muito. E
E também desarmavam muito, foi uma pressão boa e eles conseguiram fazer finalizações muito boas. O Baena e o Gallagher, principalmente, eles finalizaram muito não, mas tiveram a oportunidade de desarmar e chutaram pro gol. É de se elogiar o ótimo jogo do Bellingham, do Valverde, do Baena e do Gallagher. O Baena e o Gallagher do Atlético e o Bellingham e o Valverde do Real Madrid. Além do Valverde ele ter feito gol, ele fez jogadas muito boas. Aliás, no segundo tempo jogou muito mais, jogou muita bola. Perdão. O Valverde tocou muito, defendeu muito bem. A defesa do Real Madrid em si estava muito boa. O Bellingham parece que tudo passava por ele. Ele driblava, ele dava passe, tudo passava por ele. Ele corria. É um meio campo extraordinário. Com certeza é o melhor da geração, na minha opinião. E, o jogo inteiro passa por ele, ele toca toda hora, ele tá toda hora participando. É um ótimo jogo. Que nem eu disse, o Baena e o Gallagher fizeram um ótimo jogo, eles desarmavam, faziam pressão, trocavam passes, criavam chances, chutavam o gol. Foram ótimos, jogaram muito esse jogo, participaram muito bem do jogo do Atlético de Madrid, mas foram substituídos no segundo tempo. Outra coisa é elogiar o Rodrigo. O jogo passa muito por ele, por mais que ele esteja na ponta direita, na meia direita lá, ele quebra muito. Ele às vezes está no meio para receber, às vezes ele está lá com o Vinícius Júnior na esquerda para trocar passe. E toda hora ele está participando do jogo. É um jogo muito bom do Rodrigo, não é à toa que ele faz gol no segundo tempo. Tem uma grande chance no primeiro tempo, onde o Gonzalo Garcia ele consegue uma bola, e daí o Rodrigo pega na velocidade, ele vai, dribla o Ruggeri e chuta, mas para no Oblak. Foi uma jogada muito boa, se não me engano foi uma das chances claras do Real Madrid, um ótimo jogo do Rodrigo. E nisso termina o primeiro tempo. As estatísticas, eu tenho a corninha aqui de novo. O Real Madrid termina com 51% de posse e o Atlético 49%. O Atlético, no meio do jogo, ele teve mais posse de bola, mas ali no final o Real Madrid estava um pouquinho mais. Finalizações, o Real ele estava com 4 finalizações e o Atlético de Madrid com 10. Mostra também como o Atlético de Madrid participou do jogo. Por mais ter perdido, ele participou mais, criou mais, soube aproveitar as chances. Soube não, né, porque não converteu em gol. Finalizações no alvo, Real Madrid 2 e o Atlético 3. Chances claras, o Real teve 2 e o Atlético 1. Escanteios 4 para o Atlético e 0 para o Real. O Real quase não teve escanteio no jogo, se não me engano só teve 1 no jogo inteiro. E o Atlético teve quase 10. Foi uma grande diferença, isso mostra quanto o Atlético atacou mais, né? Daí teve um intervalo e agora indo pro segundo tempo. Bem no comecinho assim, parece que o Real Madrid volta meio desligado pro segundo tempo. O Atlético de Madrid troca, cria chance. Só que, falando do Valverde, né, foi um jogo magnífico do Valverde. Ele acha um passe maravilhoso no Rodrigo, depois que o Real Madrid recupera a bola. O Rodrigo, entre 2 marcadores, sai da marcação e tira do Oblak, vencendo o X1 contra o goleiro. E vamos falar do Valverde. O Valverde, pelo amor de Deus, que jogador, cara. Ele, além dele, originalmente ele é meio campo, mas acho que desde do Ancelotti ele vinha fazendo lateral direita. Agora com o Xabi ele também faz lateral direita. E, cara, é um exílio jogador. O Valverde, ele acha passe, ele faz gol, ele chuta, ele faz de tudo, ele defende, ele corre, ele é um ótimo jogador, ele acha um passe maravilhoso pro Rodrigo. O Rodrigo muito bem no jogo, que nem eu disse, ele converte. E nisso o Real faz 2-0 aos 9 minutos do segundo tempo. E aos 2 minutos, 3 minutos depois, num cruzamento muito bom do Giuliano Simeone, ele cruza e o Sorloth, com o gol vazio, ele consegue cabecear. Muito bom o Sorloth no jogo também, ele estava se posicionando muito bem, estava tentando chutar, acabou fazendo o seu gol com o cruzamento do Simeone. Aliás, um belo cruzamento do Simeone, junto com o Llorente, que os dois estavam muito bem jogando juntos. E nisso não teve mais muita coisa no jogo.
daí a gente tem mais coisas para comentar aqui para depois. O Vinícius Júnior sai aos 80 minutos de jogo. O Vinícius Júnior já não vinha de um jogo bom, ele já não vem de jogos bons, né? Ele vem fazendo jogos bem ruins, ele vem sendo criticado. Mais um jogo muito mal, se eu não me engano ele fica com nota 5 e pouco de nota. Ele faz um jogo bem mequetrefe, ele até participa de algumas chances, mas sinceramente não foi um jogo bom do Vinícius Júnior de novo. Ele bate boca com o Simeone, agora não o Giuliano, o técnico mesmo do Atlético de Madrid, o Simeone. Ele bate boca, ele sai aos 80 por um jogo ruim, no lugar do Fran Garcia, se eu não me engano, eu posso estar errado. E ele bate boca com o Simeone e toma cartão amarelo por isso. Ele sai bem bravo de campo e acaba tomando amarelo. Nisso estava 2-1 para o Real Madrid, depois dos 80 minutos, que estava levando o Real Madrid para a final. E, cara, é impressionante a capacidade do Llorente e do Giuliano Simeone. Que jogo desses dois, caras. O lado direito foi totalmente dominado. Um negócio que eu percebi dentro desse jogo é que o Carreiras, que estava marcando o Giuliano Simeone, não ganhou uma dividida. E quando ganhava, fazia falta, porque o Simeone brigou o jogo inteiro. Aliás, o Simeone foi pro lado esquerdo no final do jogo. E isso mostra quão difícil vai ser jogar contra o Barcelona. Porque, você tem o Simeone, mas o Barcelona tem o Yamal. Se for pegar esse lado direito do jeito que estava o jogo do Real Madrid hoje, o Yamal vai acabar com o jogo. Então, se o Real não tomar providências com esse lado direito, ou se o Carreiras não melhorar, vai se ferrar, porque o Yamal é um exílio jogador, é um moleque jovem que vai driblar, vai para cima e pode acabar com o Real Madrid. E isso mostra porque o Simeone jogou muito pelo lado direito. O Llorente, junto com o Simeone e o Almada, que entrou no segundo tempo, eles jogaram muito. A troca de passes desses criou muitas chances de gol. Muitas chances. E agora, falando do segundo tempo, as estatísticas, para ver por mais que o Real Madrid tenha feito gol, mostra como ele veio desligado para o segundo tempo. O posse de bola do Real Madrid é 39% e o do Atlético é 61%. Finalizações são 4 do Real Madrid e 12 do Atlético de Madrid. São 2 finalizações do alvo do Real e 3 do Atlético de Madrid. 2 chances claras do Atlético de Madrid e 1 chance clara do Real. E 5 escanteios para o Atlético de Madrid e 1 escanteio para o Real. O Real Madrid teve 1 escanteio na partida inteira. O Atlético de Madrid teve 9. A superioridade de ataque do Atlético de Madrid foi muito maior o jogo inteiro. O Atlético de Madrid praticamente dominou o Real, teve chances claras. Não que o Real não soube aproveitar, aliás, nas chances que teve, fez 2 gols absurdos, muito por causa do Valverde. Que nem eu disse, o Valverde foi o melhor da partida, com certeza, jogou muita bola, defendeu bem, atacou bem, fez gol, deu assistência, nos 2 gols ele participou. Então o Valverde foi um dos problemas também do Atlético de Madrid. E também outra coisa que eu queria elogiar é a defesa do Real Madrid, tanto a defesa dos dois times, mas principalmente a do Real Madrid. Os caras, tô começando a torcer esse porra, Madrid. O Atlético de Madrid pressionou o jogo inteiro. Criou chance clara, chance boa toda hora. E a defesa do Real Madrid foi muito bem. Não deixou o Atlético de Madrid jogar direito, por mais que eles criaram muito, a defesa parou todas. Só teve um lance que a defesa falhou, que foi o gol, né? Porque o Asensio foi pior que o Sorloth, mas também não é muito demérito, porque o Sorloth é muito mais experiente que o Asensio. Elogiar essa defesa do Real Madrid, elogiar a pressão do Atlético de Madrid, é um time que faz muita pressão e que deu trabalho pro Real Madrid, porém, às vezes nessa pressão foi que o Real Madrid conseguiu achar seus gols. E falando do jogo mesmo, foi um jogo muito bom. Eu tenho muita coisa a esperar dessa final aí.
que já vai ser domingo. Eu espero que seja um jogo muito bom, eu vou trazer ele aqui pra vocês. O Atlético de Madrid fica, mas fica num jogo muito bom. Tem coisas que tem que melhorar. Falhou na defesa, porque quase não tomou, não teve perigo, mas quando teve perigo sofreu gols, que isso não pode acontecer. E nas chances que teve não conseguiu converter. Você não pode não fazer gols contra o Real Madrid, senão você vai se ferrar. Bom, meus caros, esse foi o vídeo. O Real Madrid está na final contra o Barcelona. E eu espero que vocês deixem muito seu like, se inscrevam, que tem um jogo muito bom aí no domingo pra gente ver. Eu vou trazer ele aqui pra vocês, provavelmente. E Deus abençoe vocês. Eu tô com um pouquinho de sono. Deus abençoe vocês. E tamo junto.